Amém. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos acompanha pelo YouTube, você também, que a graça do Senhor, ela alcance você aí onde você está. Seja na sua casa, seja onde você esteja. Que o Senhor, Ele alcance você. Que você possa sentir o amor do nosso Pai, o amor do nosso Deus maravilhoso, nosso Deus bondoso. Que hoje seja mais um culto onde nós experimentemos mais desse amor, mais do nosso Pai, mais do nosso Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar a Ele, entregar o seu coração a Ele. Senhor, nós estamos aqui para louvar o Teu santo nome. A Tua palavra mesmo diz: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Jesus, nós reconhecemos que o que o Senhor fez por nós, nenhuma outra pessoa faria. Nós estamos aqui para exaltar o Teu santo nome, Jesus, para dizer que não foi em vão tudo o que o Senhor fez. Se hoje nós estamos aqui, foi porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, para que hoje nós estivéssemos aqui louvando o Teu santo nome. Desde já nós Te damos toda a honra e toda a glória. Jesus, o Senhor foi o plano perfeito do nosso Pai para a nossa vida. Obrigada, Jesus, por esse amor tão grande, este amor que nos amou primeiro. Todo sacrifício e ressurreição teria sido em vão. O castigo que sofreu, a doença carregou, a pobreza suportou, teria sido em vão. Seu amor, o Seu sangue derramou na cruz, tudo isso por me amar, Jesus, por me amar, Jesus. Teria sido em vão todo sacrifício e ressurreição, teria sido em vão. O castigo que sofreu, a doença carregou, a pobreza suportou, teria sido em Seu sangue derramou na cruz, tudo isso por me amar, Jesus, tudo isso por me amar, Jesus. Então diga: nada foi em vão, Seu amor completo foi revelado a mim. Ao se entregar na cruz, sofrendo e maltratado, Jesus, nada foi em vão. Tudo que Ele fez por mim,
Tudo isso por me amar, tudo isso por me amar, tudo isso por me amar, Jesus. Nada foi em vão, seu amor completo foi revelado a mim. Ao se entregar na cruz, sofrendo e maltratado, Jesus. Nada foi em vão, tudo que Ele fez por mim. O castigo recebeu, sem mesmo merecer, me deu paz, me deu vida, vontade, tua graça me basta, tua graça me basta, Senhor, meu Salvador, teu amor me completa, teu amor me completa, Senhor. Diga mais uma vez, tua graça me basta, Tua graça me basta, tua graça me basta, Senhor, meu Salvador, teu amor me completa, teu amor me completa, Senhor, libertador. Tudo isso por me amar, tudo isso por me amar, tudo isso por me amar, Jesus. diga mais uma vez. Tudo isso por me amar, tudo isso por me amar, tudo isso por me amar, Jesus. Um amor incomparável, um amor inconfundível, um amor que não se mede, um amor que não olhou para as circunstâncias, mas olhou para nós. Um amor que enxergou que hoje nós estaríamos aqui, louvando e exaltando o nome dEle.
é a morte de Jesus, incomparável, é o seu amor por nós, inesquecível, é a morte de Jesus. Então declare incomparável. Incomparável é o seu amor por nós, inesquecível, é a morte de Jesus, incomparável, é o seu amor por nós, inesquecível. Diga mais uma vez, incomparável é o Senhor. Incomparável é o seu amor por nós, inesquecível, é a morte de Jesus, incomparável é o seu amor por nós, inesquecível, é a morte de Jesus. Inesquecível é a sua morte, Jesus. O Senhor nos trouxe de volta à vida. Adore ao Rei dos Reis. Exalte ao Senhor dos Senhores. Exalte a Ele que deu a sua vida por nós. Declare mais uma vez, incomparável. Incomparável é o seu amor por nós, inesquecível, é a morte de Jesus, incomparável, é o seu amor por nós, inesquecível, é a morte de Diga mais uma vez. incomparável, é o seu amor por nós, Inesquecível. Foi o que o Senhor fez por nós. Jesus, incomparável, é o seu amor por nós, inesquecível, é a morte de Jesus. Nós jamais esqueceremos o que o Senhor fez por nós. Nós temos um coração grato, Jesus. Nós temos um coração grato ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque foi o Senhor quem nos atraiu. Foi a Tua presença quem nos atraiu. É o Teu cheiro que nos atrai, Senhor. Nós amamos ao Senhor. Eu amo, Senhor. É tão bom passar tempo com o nosso Rei. Nós somos fortalecidos pelo Seu amor, Jesus. O Senhor é o Teu amor quem nos encoraja dia após dia. São as Tuas misericórdias que se renovam na nossa vida todas as manhãs, que nos mantém de pé. É o Teu cuidado com as nossas vidas, Jesus, que nos faz cada dia mais amarmos e conhecermos ao Senhor.
conhecermos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, conhecermos um único que é digno de ser adorado, um único que é digno de ser exaltado. É Ele, é Jesus. É Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga mais uma vez ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, invisível, mas real, a Ele ministramos. Então coroe o Rei dos Reis. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser. Então diga mais uma vez, coroamos ao Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor, a nossa família, consagramos a nossa vida na Tua presença, Pai. Rendemos diante de Ti, porque o Senhor é o único e verdadeiro. Não há outro além de Ti, Pai, a quem nós podemos confiar.
Não há outro a quem nós podemos buscar e crer. Não há outro a quem nós podemos confiar, Pai. Nesta noite nós rendemos aos teus pés. O Senhor é o único e verdadeiro, santo e imutável. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é sempre e sempre será. O ontem, o hoje, o Senhor será o amanhã. O Senhor é a videira. O Senhor é tudo para a nossa vida. Na tua presença, Pai, rendemos diante do teu altar. Rendemos diante da tua presença, Pai, para glorificar, para exaltar o teu nome que está acima de tudo, Pai, nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Como é gostoso a gente poder adorar e glorificar o nome do Senhor, exaltar aquele que vive e reina para todo sempre, né? Irmãos, como é bom a gente sentir a presença do Senhor e saber que o Senhor cuida de nós. O Senhor tem guardado, tem protegido, tem mostrado um novo tempo, uma nova história. Irmãos, como é maravilhoso entender que o Evangelho, a palavra do Senhor, ela é simples. Ela não depende de amuleto, ela não depende de patuás, ela não depende de nada disso, pés de coelho, figas, outras situações que levam as pessoas a aproximar. O Evangelho, a palavra do Senhor, ela não depende de rituais, de repetições. O próprio Jesus diz que quando nós queremos falar ao Senhor, nós devemos entrar no nosso quarto em secreto e Ele ouve as nossas necessidades, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos. Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela renova a cada dia, e não é porque nós fazemos, é porque nós esforçamos que nós somos abençoados. Nós somos abençoados pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Amém? Mas nós temos aí algumas frases prontas, alguns versículos que é corriqueiro no dia a dia, as pessoas dizer, a qual diz: no mundo tereis aflição. E nós olhamos para as dificuldades aí, nós vemos o que está acontecendo no nosso país, é tantas roubalheiras, tantas dificuldades, mas eu comecei a meditar um pouquinho nesse versículo, quando Jesus estava dizendo para os discípulos que as cargas, as situações, as provações, ela aconteceria, a vida não seria fácil, as dificuldades elas viriam, mas o Senhor diz assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o Senhor orientava os discípulos, porque o Consolador era necessário vir sobre aquele povo, o Consolador, o Espírito Santo, era necessário vir sobre as pessoas que pregavam o Evangelho, os judeus, as pessoas necessitavam da presença de Deus, e hoje não é diferente na nossa vida. Nós precisamos ter a presença de Deus. No mundo tereis aflições. Cada vez que você chega ao supermercado, que você pega seu carrinho e vai para a fila, vai ali pagar, irmãos, a aflição da batedeira no coração, você fala: será que o dinheiro que está no meu bolso vai dar para pagar? Será que o cartão de crédito vai segurar? Cada vez que você entra num corredor, é uma situação diferente. Cada vez que você chega ao posto de gasolina, você fala: meu Deus, quanto que eu ponho? Engraçado, hoje eu fui abastecer e a menina estava logo pela manhã, eu vi que a luzinha acendeu, né? E quando a luzinha acende é um sinal que você não vai muito longe. E às vezes na nossa vida as luzinhas ficam acendendo no dia a dia. Eu parei no posto de gasolina e aí não falei nada, estava conversando com o menino que trabalha comigo do lado. A mulher só olhou para mim e falou assim: 50? Eu olhei para ela: 50. Falei: está virando até vidente, né? As pessoas já... R$10, R$20 já não fazem mais diferença. No mínimo, para você poder se locomover, tem que colocar pelo menos uma oncinha, senão não vai. E aí nós começamos a entender, Jesus estava preparando os discípulos, porque as situações viriam. E eu entendo que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e somos alimentados por uma palavra sadia, nós somos fortalecidos no dia a dia. E aí a luzinha pode acender e você vai estar preparado. Jesus estava preparando os discípulos. Nós temos sido preparados pela palavra do Senhor todos os dias. Nós temos sido agraciados pela bondade de Deus, para que possamos ser visitados todos os dias, através do Espírito Santo.
A palavra do Senhor diz que nós não sabemos nem nos expressar, mas o Espírito Santo intercede por nós. E através dele nós somos abençoados. Amém? Em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, o Senhor fala algo tremendo aqui através da sua palavra. O tema da carta diz: a justiça pela fé. Portanto, não me envergonho do Evangelho. Nós não devemos nos envergonhar do que Cristo fez na nossa vida. Irmãos, segura um pouquinho para mim, Regiane. Irmãos, nós entendemos que às vezes nós esforçamos tanto, acostumamos numa religião que você tem que fazer, baseado lá, quando nós olhamos para aquele camarada que se mergulhou 7 vezes. Naamã se mergulhou e através desse ritual, achamos que quando entramos numa corrente, achamos que quando entramos num ritual de repetições, nós vamos ser mais abençoados, nós vamos alcançar algo do Senhor. E eu entendo que o Evangelho de Deus, ele é simples. Ele é simples e nós somos firmados através do Evangelho de Cristo, aquele que Ele fez na cruz do Calvário, o preço que Ele deu, e não nos vergonhamos disso, porque nós somos livres para adorar e servir o Rei dos Reis. Amém? Continuando lá, verso 16. E eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como o grego. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Justificado em quem? Em mim? Justificado na igreja? Justificado na corrente? Justificado no quê? Na novena? Na prática da religiosidade? Não, justificado através do que Cristo conquistou na cruz para a nossa vida. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que lava todo o pecado. A palavra do Senhor diz que não existe um justo e um justo sequer. Todos carecem da glória do Senhor. Isso enquadra eu e você. Mas através da palavra, nós somos livres para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Há um texto também no Salmo 34, que diz que muitas são as aflições do justo. Nós sabemos que o dia a dia, situações, ela nos oprime, nos aperta. Às vezes achamos que não vamos conseguir. Às vezes dizemos para nós mesmos: não vou conseguir, não está dando, não estou suportando. E aí, nossa, é nesse momento que nós confiamos num Deus verdadeiro, um Cristo vivo, um Cristo que reina e vive para sempre, para carregar as nossas aflições, para cuidar da nossa vida. E quando você chega ali no corredor, você chega até o caixa do supermercado, às vezes duvidando que vai dar para passar, e você começa a dizer assim: não sei de onde consegui, não sei como deu, mas o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. A promessa do Senhor, irmãos, é que nós sejamos vitoriosos em todas as áreas. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Pastor, você está sendo repetitivo. Irmãos, esta é a verdade. O Evangelho não é algo de 7 cabeças, algo complicado de se viver. O Evangelho, ele é simples, ele entra no nosso coração. E quando nós começamos a entender, a deslumbrar do que Cristo fez na cruz do Calvário, nós começamos a ser abençoados. Nós começamos a colher uma colheita diferente, algo que é sobrenatural. Esse dia eu estava conversando com um funcionário e eu comecei a pregar para ele. Quando a gente começa a viver um evangelho simples, você não começa a fazer frases prontas, você começa a declarar aquilo que Deus tem feito na sua vida. E isto começa a testificar fé na pessoa que ouve. Eu comecei a falar para ele falou assim: algo tem mudado na sua vida. Eu falei: muita coisa tem mudado na minha vida. Jesus Cristo tem me transformado a cada dia. E se você abrir o teu coração, Ele também vai transformar a sua vida. E ele falou: mas como assim? Irmãos, eu comecei a pensar na simples oração do Pai Nosso. O Senhor nos ensinou a simplicidade de adorar a Deus, buscar a Deus, perdoar aqueles que nos perseguem, e assim a bênção do Senhor estabelece sobre a nossa vida. Nunca aponta para a pessoa que está, mas sempre Deus trata com nós mesmos.
Às vezes nós temos a habilidade de dizer: mas você não está sendo abençoado porque você não fez a corrente de 7 elos. Você não está sendo abençoado porque você não contribuiu. Você não está sendo abençoado por isso, por aquilo ou por aquele outro. Se não estamos sendo abençoados porque nós não temos dado espaço para Jesus entrar na nossa vida, não temos dado espaço para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fazer a diferença na nossa vida. Nós temos mais olhado para a situação do que para o Criador, para a bênção, para a vitória da nossa vida. Nós entendemos, irmãos, que a situação, ela vem. Nós sabemos que a missão, ela vem. Mas em Oséias 4:6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Conhecer o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade da religião A, a verdade da religião B, a C, D, F, Z, qual verdade? A verdade que Cristo morreu e vivo está, e nós temos o direito de sermos abençoados, quando compreendemos o que Ele fez na nossa vida, não o que eu tenho feito, mas o que Ele tem feito para sermos abençoados. O que Ele tem feito para a nossa família, o que Ele tem feito para a nossa casa. Quando nós começamos a entender o propósito de Deus, aí nós começamos a viver uma vida plena. Porque o Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? De uma ação cansativa, dificultosa. Muitas pessoas vêm para a casa do Senhor para receber alguma coisa. Pastor, mas eu também vim para receber uma cura. E onde está o erro disso? Não estou dizendo isso, irmãos. Mas isso não pode ser uma prática, um ritual de pessoas ir buscar o Senhor só quando a situação está difícil. Nós temos que ser uma prática de glorificação e exaltar o Senhor, porque isso tudo Ele tem acrescentado na nossa mesa. Tem que ser prazeroso, como eu tenho aprendido com o pastor Marcelo, tem que ser gratificante, tem que ser gostoso, a gente saber que o Senhor tem cuidado de nós, de cada detalhe, do que nós precisamos, do que Ele tem feito, de que nós somos feitos. Isto é a vontade do Senhor. Mas uma palavra o Senhor tem para nós, que tudo isso, para ser abençoado, nós só precisamos de uma. Fala comigo: só é necessário de uma: crer no Senhor. Não há outra solução. Pastor, mas Naamã também desceu 1, 2, 3, e esses rituais nós vamos se repetindo, mas isso é só a religião que ensina. Se nós olharmos especificamente para o Evangelho, para a palavra de Deus, o profeta foi específico com Naamã. Não estou dizendo que você não possa fazer uma campanha de oração, você não possa estabelecer algo no seu tempo. Se Deus tratar com você, é com você e Deus, mas isso não é regra. Isso não é regra para sermos abençoados. Se eu fizer, eu sou. Não, não é se eu fizer, mas se eu crer, eu sou abençoado. Amém? Em 1 João, capítulo 5, versos 1 ao 5, diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Versos 2: desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quanto amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Portanto, nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Dá uma seguradinha aí para mim. Você fala: pastor, mas mandamento se refere à lei, se refere a um passado. Irmãos, nós entendemos, às vezes achamos que é esta lei, mas o Senhor Jesus deixou 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando nós cumprimos isso, nós cumprimos todo o mandamento do Senhor, não para ser justificado, mas para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Então, quando nós começamos, o Senhor diz: isso não pode ser pesado, porque esta lei, alguns dizem assim, mas a lei foi dada para proteção do homem. Mas o homem não deu conta de cumprir. Então aquilo passou a ser penoso, passou a ser difícil, passou a ser quase impossível de ser concluído. Mas em Jesus foi possível. E hoje nós temos uma vida transformada, lapidada, moldada conforme a vontade do Senhor. Versos 4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Irmãos, tem gente nascida de Deus aqui?
O Senhor diz: a todos quantos receberam, Deus-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus. Amém? Então, se eu sou filho, você é filho, e a Bíblia diz que os filhos de Deus vencem o mundo. O que é vencer o mundo? Vencer os obstáculos, as dificuldades, as escassez, os problemas, as enfermidades, o desemprego. Isto é qualidade de filho, e nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida, e declaramos com os nossos lábios: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo está em mim, eu também sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. O que passou? Toda acusação, todo problema, tudo isso era passado. E nós temos a promessa de Deus sobre a nossa vida. Amém? Continuando o verso 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esse é o triunfo. Quem vence o mundo? Através da nossa fé. Através do que eu creio em Deus, eu ponho em prática, eu ouço a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir o que eu falo, ouvir o que o pastor fala, não, ouvir a palavra de Deus. E se a palavra de Deus, ela sai dos nossos lábios, ela entra no teu coração e faz morada, e começa a haver transformação. Pastor, mas eu sou justificado pelos meus atos? Não é isso, irmãos, mas quando a palavra do Senhor, o alimento entra no nosso coração, nós começamos a abandonar as práticas, aquilo que desagrada ao Senhor. Não é que isso vai nos aproximar do Senhor, mas é uma questão natural. É uma questão natural. Eu me lembro que quando eu comprei o primeiro veículo, foi uma moto. Eu comprei uma motinha, uma RX 125, e eu não tinha habilitação. E eu e minha esposa que está ali, ó, nós fomos bonitinho andar. Você fala: pastor, irmãos, primeiro veículo sem habilitação, e nós fomos bonitinho andando para lá e para cá. Passou perto do Rodelão em Maringá, perto da Gastão Vidigal, passou uma viatura, bateu um pane no meu coração, e a motinha entrou na reserva. E no que ela entrou na reserva, eu fui lá, jogo na torneirinha lá para mudar, para jogar para a reserva, só que ela deu aquela gasopada assim, ela morreu. No que ela morreu, gerou um pânico no meu coração, e eu parei. Na hora o policial percebeu que eu não tinha condição de dirigir aquele veículo. Ele parou e já foi logo pedindo meus documentos. E aí? A moto tinha documento, mas minha carteira não tinha. E o camarada na época não usava nem capacete, fala: pastor, você é velho. Não tinha, né? Então, eu desci da moto e tal, ele falou assim: mas cadê o documento do veículo? Está aqui. E a sua habilitação? Não tem. Aí, para tristeza, ele falou: então esse carro vai ser guinchado. Eu falei: não, ajuda. Sabe aquele jeitinho de a gente tentar ajeitar aqui, ajeitar ali? Ele falou: então você leva ela até o 4º batalhão e lá a gente vê o que faz. Eu falei: não vai dar outra. Ele vai deixar, vou montar na moto, dou partida nela, e a hora que chegar no 4º batalhão, a hora que ele sair, eu monto nela e vou embora, né? Que a gente sempre tem um jeitinho brasileiro, né? Só que a hora que eu fui montar, ele falou: não pode, você não tem habilitação. Aí eu fui empurrando a motinha, minha esposa do lado, que na época era namorada, e a viatura com a sirene assim, estava mais ou menos uma distância daqui no Bortolã, assim, e o bonitinho empurrando. Então são situações, ele fala: pastor, mas se você tivesse habilitação, você não teria passado por isso. Verdade, irmãos. Se nós temos a palavra do Senhor e guardamos, nós não estamos sujeitos a situações constrangedoras, não estamos sujeitos a pagar um preço de vergonha e de dor, não para sermos justificados, porque isso é bom. E eu fui até o 4º batalhão, colocou lá, e o camarada teve pena, misericórdia, ou favor imerecido, como queira dizer. Ele falou: se você arrumar dentro de 10 a 20 minutos, ou no máximo meia hora, um camarada habilitado, com um capacete, você pode levar a moto embora. Eu falei: Jesus, e agora? Saí do 4º batalhão, parei na Avenida Tuiuti, e aí eu falei: vou esperar um motoqueiro passar aqui e dar com a mão, né? Passava um, ele ia embora, passava outro, ia embora. Passou um camarada com um capacete no cotovelo, protegendo o cotovelo. Eu parei e ele foi lá me socorrer. Aí você fala: aí, pastor, fui lá, tirei a moto, um quarteirão depois, montei na moto e fui embora.
Aí você fala, pastor, e aonde está a graça nisso? Irmãos, entendemos que Deus dá oportunidade. A primeira coisa que eu fui fazer é chegar em casa, dar entrada na habilitação e mudar a realidade da minha vida. Às vezes nós passamos por uma situação que nos leva a constrangimento, porque nos falta conhecimento. Mas quando o Senhor abre o nosso entendimento, nós não voltamos naquela prática, porque não é agradável. Quando olhamos para o filho pródigo, que pediu tudo o que queria, voltou, pegou a sua riqueza e enfrentou tudo que ele enfrentou. Se você tivesse a oportunidade de ter um papo com ele, ele não queria voltar mais naquela prática, não. Não para ser justificado, mas para que nós possamos ter uma vida de mudança. E quem muda não é a igreja, mas é o Cristo que habita na igreja, que entra no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, que revela através da sua palavra. E isso nós somos abençoados a cada dia. Amém? Verso 5. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então não é o que eu faço. Ah, pastor, eu acordei de manhã, de madrugada, bati o joelho no chão, eu tenho jejuado. Irmãos, isto é normal. Isso é prática do servo de Deus, o Filho de Deus, se reunir, se congregar, orar, glorificar, isso é o normal, mas não é isso que locomove, que faz a gente andar. O que faz eu e você sermos abençoados é o que Cristo fez, o que Ele tem feito a cada dia, para que possamos ser abençoados. Quando nós entendemos os mandamentos do Senhor, aí você fala, pastor, mas a Bíblia fala que nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Vamos entender algo aqui. Mateus 11, versos 25 ao 30. Aqui o Senhor diz alguma coisa. Vinde a Cristo, os que estáis cansados naquela ocasião. Em resposta, Jesus proclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e as revelaste aos pequeninos. O Senhor tem revelado para mim e para você um evangelho gratificante, um evangelho que fortalece e que nos põe de pé. Não pelo que fazemos, mas pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Próximo versículo. Amém, ó Pai, pois assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão ser o Filho, aquele a quem o Filho desejar revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou agradável e humilde de coração, e assim acharei descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Quando nós começamos a viver esse tempo novo, aquele suor, aquele peso, aquele fardo, aquela intriga, porque eu tenho que fazer para ser abençoado, eu tenho que dar para receber, eu tenho, não, nós não temos, mas nós temos que crer que o Senhor vive e reina para sempre, e Ele já pagou o preço, e nele somos mais do que vencedores. Nós podemos ser abençoados através do que Ele conquistou na cruz do Calvário. Nós podemos e já somos abençoados. Eu já sou curado, eu sou livre, eu sou, porque Cristo é na minha vida. Nós precisamos entender e aplicar isto para que possamos ser abençoados. O próximo versículo diz o seguinte, em João 14, verso 6, 14, 5 e 6, indagai-vos, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Verso 6, assegurou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ser abençoado, ninguém vai ser melhor através dos seus esforços, mas através do que Cristo conquistou, nós somos mais do que vitoriosos. Em Romanos 12, verso 2, o Senhor diz algo mais ainda, e não vos amoldeis o sistema desse mundo. Irmão, nós somos moldados pela palavra de Cristo, não que o mundo lá fora diz. Você chega no supermercado e a sua conta parece estar negativa, você chega no posto de gasolina e parece que não vai dar, e às vezes nós entramos num colapso e começamos até a acreditar que é impossível, mas o Senhor diz que tudo é possível ao que crer.
E quando eu começo a expressar esse sentimento, quando eu começo a colocar para fora aquilo que o Senhor fez na minha vida, as coisas automaticamente vão acontecendo, vão se encaixando, e nós começamos a ver um tempo novo, um tempo de diversidade. Irmãos, eu tenho falado isso sempre, e é o que eu tenho vivido. As coisas têm acontecido, sem eu bater, sem eu buscar, o Senhor tem colocado no colo, dizendo assim, é teu. Recebe, confia, busca, desfruta, porque eu tenho o melhor para você. Às vezes nós ficamos desgarrados, achando que não vai dar. O Senhor sabe o que você precisa, vai acontecer. Mas quando nós somos moldados pelo mundo, porque o sistema diz que está tudo corrompido, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis. Experimenta, querido, o que Deus tem para a tua vida. Experimenta o que o Senhor já conquistou. O que é experimentar, pastor? Você entra na concessionária, tem um carro bonito lá te esperando, com a placa dizendo test drive. E você entra, e você dá a partida, começa a virar a primeira esquina, a segunda, você começa a sentir gosto daquele negócio. Aí quando você olha para o seu poisézinho, nada contra o poisézinho, ou quando você olha para o teu carrinho com o banquinho rasgado, você fala, eu não quero mais esse negócio não. Não dá. Nós começamos a experimentar um tempo novo, e eu olho para o meu passado e falo, não, isso aqui não serve mais para mim, eu quero daqui para frente, porque eu tenho experimentado um tempo novo. Quando nós começamos a entender um evangelho simples, sem complicação, um evangelho que o Senhor pagou o preço na cruz, e é direito nosso, é nossa herança, tudo que Ele conquistou, nós temos o direito de sermos abençoados. Continuando o versículo, todo aquele que crê em Jesus e é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao Pai, de igual modo ama também aquele que foi gerado. O Senhor diz que nós ainda éramos um feto no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Amém? Há um texto que diz que você é a menina dos olhos de Deus. Irmãos, quando eu estou trabalhando, cortando com a maquita ou alguma ferramenta, e às vezes você põe o óculos de proteção, mas a abençoadinha da fagulha, às vezes ela consegue passar pelo óculos, e ela vem e atinge o olho. Aquilo é terrível, a gente começa a chorar sem ter motivo. Você lava o olho e nada acontece, aquela irritação acontece. E aí Deus olha para nós e nos compara como a menina dos olhos, e Ele vê que a gente somos frágeis, necessitados, nós precisamos ser acompanhados. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração, na tua vida, e acompanhar a tua vida, mudar os seus passos. Deixa Ele guiar, moldar você, como barro na mão do olheiro. Aí às vezes você fala, pastor, se é antigo, aquele pedalzinho, o cara vai pedalando, o barrinho vai tomando forma, e vai tomando forma, mas na mão de uma pessoa comum, ela descamba, e cai e desmorona, mas num bom artesão, aquilo vai tomando forma, vai tornando um vaso bonito, e começa a tomar preço, pois vai para a prateleira, as pessoas pagam um alto valor, para ter aquela peça preciosa, para ter de destaque dentro da sua casa. Isso sou eu e você, nas mãos do Senhor nós somos moldados dia a dia, e nós vamos nos aperfeiçoando, e nós vamos ocupando lugares de destaques, e vamos sendo abençoados, e vai tirando aquela casca, vai tirando as feridas, as sequelas, aquilo que era ruim o Senhor vai limpando, e Deus vai acrescentando um novo tempo, e quando você olha para trás, você fala, poxa vida, eu não sabia que eu era tudo isso, mas não é porque o Senhor está na tua vida. Nós precisamos entender o plano do Senhor, para que possamos ser fortalecidos a cada dia. Este é o plano de Deus, para que possamos ser abençoados, para que possamos viver uma vida plena. Não é uma vida rasa, ou uma vida pela metade, mas uma vida plena, uma vida saudável, uma vida regozijando na verdade, uma vida se alegrando no que o Senhor já conquistou para nós e é direito nosso. Nós vamos começando a viver um tempo novo, um tempo sem obstáculos, sem barreira. O que causa separação? Quantas vezes eu orei e sentia que a minha oração batia no teto e voltava, porque havia com as minhas forças, com o meu conhecimento. Mas quando nós abrimos o nosso coração e começamos a falar para o Senhor palavras singelas, palavras de amor, de gratidão,
As coisas começam a fluir naturalmente, quando você começa a falar em línguas, e você já não sabe nem o que você está falando, mas você começa a ver as coisas acontecendo, você começa a dizer, mas eu nem pedi. Como é bom receber presente, né? Quando você faz aniversário que você não está nem esperando, porque quando você está esperando, até alegra o coração, mas você já estava esperando. Mas quando você faz aquela festa, que nem festa de turco, né? Você depois começa a ver, contar os presentes para ver se valeu a pena, né? Você faz a festa, depois você começa a ver, deixa eu ver, se você parar para avaliar, não vale a pena a festa, mas o momento de estar com seus amigos, estar com a sua família, o momento de estar na presença de Deus, isso não tem preço que pode pagar, nada pode separar você do amor de Deus. Nada. O que pode separar você? Pastor, a dificuldade. O senhor fala assim porque Deus tem te abençoado. Não, Deus tem te abençoado também. Pastor, eu estou enfermo, então não consigo ter força. Olha para a cruz, olha para Cristo, olha para o que Ele conquistou. A vitória vai chegar na tua vida. Nós temos ouvido a palavra que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, então Ele já levou, é direito nosso, vai ser hoje, vai ser amanhã, não importa, vai chegar. Pastor, eu tenho ouvido e a palavra tem entrado no meu coração através dos meus ouvidos, que Ele se empobreceu para que eu enriquecesse. Então se alimenta dessa palavra e começa a viver o que Deus tem feito na tua vida. Eu tenho vivido isso nesses dias, em 25 anos, pastor, está sendo repetitivo, mas é verdade, irmãos. Por 25 anos eu fiquei engessado, ouvindo algo que a religião ensinava. Mas quando você começa a ouvir algo que o Senhor ensinou, você começa a ver que a bênção vai chegando de gota a gota, mas ela vai enchendo o balde. Amém? Tem gente desesperada abrindo a torneira, mas não é você abrir. Se você não estiver preparado, vai transbordar e vai jogar água fora. Mas se for naquela gotinha, mas todo dia sem parar, irmãos, você vai tomar água hoje, amanhã, depois e depois e depois e depois. Eu fiz uma obra na Plenos, ali perto da CBA. Nós cavamos, tinha uma minazinha, um fiozinho de água. Nós começamos a trabalhar ali, eu fiz uma obra de 3.000 metros com um veio de água. Nós cavamos com a retro, colocamos uma caixa de 5.000 litros de água. Nós trabalhávamos o dia inteiro, gastava 2, 3, 4, 5.000 litros de água. Às vezes chegava quase no fundo. Aí amanhã, o Marquinhos da Plenos falava para mim, amanhã vai ter que contratar um carro-pipa, porque não vai ter água para trabalhar. A gente saía embora, tinha tipo um palmo de água no fundo daquela caixa d'água. No dia seguinte, a caixa estava cheinha. Às vezes nós olhamos achando que está tudo acabando. O Senhor fala, não, agora eu vou agir na tua vida. Parece uma veinha, parece algo tão pequeno, mas vai acontecendo. A palavra de Deus diz que o profeta olhou e disse assim, olha, lá tem uma mãozinha da mão do tamanho de um homem, então corre, porque a chuva vai chegar e vai te abençoar. Então quando nós olhamos para nós, pelo nosso conhecimento, achamos que tem que ser grande, não tem que ser grande. Jesus era algo comum, algo simples, ele se misturava no meio da multidão, ele era o filho do carpinteiro, mas ali também era o filho do Deus vivo, o Deus que mudou, o Deus que transformou, o Deus que olhou e viu que o homem não podia realizar, o Deus que olhou e viu que o homem não tinha condições de fazer. Ele falou, agora vai lá, meu filho. Ele falou, deixa comigo. Então eu quero que você entenda isso. No momento que você acha que não dá, o Senhor está dizendo para você, pode, você vai acontecer, você vai chegar e você vai conseguir vencer, no nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, e quando nós começamos a entender o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor diz assim, em 1 João 5, do 1 ao 12, eu quero ler com você, para a gente estar glorificando e exaltando o Senhor através da canção. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também aquele que dele foi gerado. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Portanto, nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus e vence o mundo, e este é o triunfo do que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Este é aquele que veio por intermédio da água e do sangue, Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim há três que proclamam o testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e há plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus, que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não depositar a fé em Deus se faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho de Deus e proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Não tem dois caminhos. Não dá para acender uma vela para Deus e uma para o capeta. Não dá. Ou você tem, ou você não tem. Ou você aceita, ou você não aceita. Ah, pastor, estou aqui em cima do muro, estou andando numa corda bamba, eu não sei onde eu vou chegar. Quando você aceita Jesus, você chega num lugar determinado que Cristo preparou para a tua vida. E eu tenho uma notícia para te dar: quando você aceita Ele, você aceita o melhor dessa terra. Aonde o ouro e a prata não pode comprar, mas Jesus pode preencher a sua necessidade. Amém? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho tem a vitória. Quem tem o Filho tem a resposta. Quem tem o Filho tem a prosperidade, tem a ação. Quem tem o Filho tem a cura. Nós precisamos entender que parece que o veinho da água está pequeno, mas ela vai regar toda a sua vida, a sua alma, e ela não vai secar sobre a tua vida. Se coloque de pé. Quando nós passamos a viver um tempo novo, nós começamos a experimentar coisas novas. Mas eu quero te dar um conselho como servo de Deus. Tem muita gente que tem dificuldade em experimentar alguma coisa. Eu tive dificuldade por muito tempo. Às vezes você vê aquele prato e você parece que aquele prato não agrada muito. A gente olha, a gente come com os olhos, né? Mas quando você experimenta, você começa a ver que aquilo é nutritivo. Parece que não é tão bonito, mas vai te fazer bem. Porque às vezes aquilo que parece tão bonito aos olhos, nem sempre te faz tão bem. A pastora sabe disso, né? Às vezes você olha ali, você pega aquela guloseima, aquilo ali. Irmãos, aquilo dá vontade de você devorar e não parar mais. Mas tem coisa que vai limpando, vai purificando. E o que vem purificando a minha vida é a palavra do Senhor. Palavra boa. Palavra que entra no coração, a Bíblia diz que é como espada, e separa ossos e medulas. O Senhor quer que nós sejamos um povo separado. Nós somos um povo separado. Um povo escolhido. Nós não somos só povo, nós somos filhos de Deus. E filho tem a proteção do pai. Filho é amparado. Irmãos, eu cresci na cidade, mas também fui criado no meio dos animais. Meu pai tinha muita criação, o papai está aqui. E às vezes você pega aquelas galinhas carijó, que numa chocava 12 ovos, aqueles montes de pintainhos, e ela conseguia trazer todos eles debaixo das suas asas. E quando um escapava, ela vinha e trazia de novo. E criança gosta de conhecer novos caminhos. E às vezes eu vinha pegar aqueles pintinhos, que nem parece que tem pena, parece que tem pelinho, né? Amarelinho. E eu ia para lá, ela fazia assim, abria as asas e vinha para cima, e eu, ó. Uma galinha fazia eu correr. Irmãos, a nossa vida é assim. Às vezes nós até saímos debaixo das asas, mas o Senhor fala, não, vem cá que eu estou olhando você.
eu estou cuidando de você. E parecia simples, tinha uns meio, vou usar até um termo meio chulo, uns meio retardado, que ficava ali meio, e ela começava a dar essa escadinha, e às vezes ele não entendia, tinha sido capaz de chocar, ele não entendia, ele ficava ali olhando para ela, tipo, o que é para fazer? O Senhor tem nos dado os passos, tem mostrado o caminho, tem mostrado a direção, e às vezes nós ficamos assim, o que é para fazer? E eu começava a prestar atenção naquele pequeno animalzinho, aquela avezinha. E ela começava a prestar atenção na sua mãe, na sua galinha, ou aquela galinhazinha. E com um pouco ela começava a picar ali também. E começava a caminhar. E ele começava a crescer, se tornava um frango forte, às vezes um galo, alguns até de briga. Na nossa vida é assim, irmãos. Às vezes achamos que estamos tão frágeis, sem direção. Começamos a olhar para o Senhor, e o Senhor começa a dar a direção, começamos a aprender, e nos tornamos um varão forte, uma varoa forte, que suporta a força. É que nem bambu, né? Vem o vendaval, torce para cá, torce para lá, balança, quase vai no chão, mas levanta, e está firme na presença do Senhor. Creia no Senhor, a vitória vai chegar na tua vida, amém? O Deus que nós servimos é um Deus que transforma. Quem sabe você chegou aqui desesperado, angustiado, sem saber o que fazer. Não olha para mim não, que nem tamanho eu tenho, mas olha para Cristo. Mas não aquele Cristo que está assim no madeiro, com a cabecinha curvada, parecendo derrotado. Mas olha para Cristo, aquele que estava no sepulcro, que está vazio hoje. Aquele que vive e reina para sempre. Aquele que está sentado ao lado de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, dizendo assim: eu zelo por ti, eu cuido de ti. Olha para Ele hoje. Abra o teu coração e se entrega a Ele, não como mais um religioso, mas como filho. Um filho que pede, e o Pai estende a mão e diz para ti: o que você quer que eu te faça? Oh, happy day. Oh, happy